andava em trevas jamais andará. Conhecerei. Começa agora a programação do Ministério Segundo o Coração de Deus. Direção, Pastor William e Pastora Nilma. O Ministério Segundo o Coração de Deus está localizado na QNO 5, Conjunto G, lote 55, Setor O. Cultos: domingo, culto da família, às 19 horas. Terça, estudo bíblico, às 19h30. Quinta, culto de cura e libertação, às 19h30. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite, noite abençoada de terça-feira, dia 16 de janeiro de 2024. Nós estamos iniciando aqui, irmãos, mais um estudo bíblico da palavra do Senhor. Aqui quem fala é Pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus. E mais uma vez estamos aqui para louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará, né, irmãos? Estamos aqui para mais um estudo bíblico da palavra, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos do Ministério Segundo o Coração de Deus, e Deus abençoe também todos os irmãos que não são do ministério, mas estão aí acompanhando o estudo bíblico da palavra do Senhor. Que Deus possa estar abençoando sua vida também, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Estudo bíblico de toda terça-feira. Glória a Deus, e nós vamos estar aqui iniciando mais essa lição dessa noite de hoje, e os irmãos já fiquem ligadinhos aí, porque nós já vamos estar colocando aqui, irmãos, na sua tela o tema dessa noite, o tema desse trimestre e o tema dessa noite também. Só preciso que os irmãos me deem um feedback aí, que os irmãos me falem aí se o som tá bom, se a voz tá boa, se precisa aumentar mais ou tá muito alto. Coloque aí nos comentários aí, os irmãos que forem entrando, me ajude aí para a gente ter uma direção aqui para ficar da melhor maneira possível, amém? Glória a Deus. Colocar o tema aí na sua tela. O tema desse trimestre, primeiro trimestre de 2024, tem como título O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Origem, natureza e vocação da Igreja no Mundo.
Nós estamos na lição número 3. Você que perdeu alguma lição, você pode aí estar encontrando no YouTube. YouTube nós temos todas as lições ali do estudo bíblico, não somente deste ano, não somente do ano passado, mas tem muitos anos, irmãos, que nós já disponibilizamos ali todas as lições do estudo bíblico ali no YouTube, viu? Temos o canal do YouTube e você pode estar se inscrevendo aí, irmãos, para não perder nenhuma lição, para não perder nenhuma pregação, para não perder nenhum louvor do grupo de louvor ali abençoado, grupo de louvor Adorai, amém? Então a lição número 3 tem como título A Natureza da Igreja. É isso que nós vamos estudar nessa noite, a natureza da igreja. Já vou estar colocando aqui para você, deixa eu só ajeitar aqui, eu vou colocar para você aqui o nosso texto áureo dessa noite de hoje, amém? Estudo bíblico da palavra de toda terça-feira a partir das 19 horas. Não perca, irmãos, que está sendo uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Glória a Deus. Deixa eu colocar aqui, texto áureo, está aí na sua tela, texto áureo. Texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. 1 Coríntios 12, 12, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Glória a Deus. Este é nosso texto áureo. Vamos aqui agora para a verdade prática. Verdade prática dessa lição. Conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Glória a Deus. Você faz parte da igreja, saiba que isso é muito importante para a sua vida. Aliás, é essencial para a sua vida. Amém? Vamos lá para a leitura bíblica. Leitura bíblica, você vai estar lendo na sua casa e está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 até o versículo 27. Você vai ler na sua casa. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 até o versículo 27. Quero aqui agradecer minha família, que já está aí no estudo também acompanhando. Minha esposa, meus filhos, João Kleber. Quero agradecer aqui a nossa diaconisa Daniele, que já está acompanhando ali com a sua família também. Deus abençoe toda a família. E a nossa irmã Nilde Vila Nova, que já entrou aí também. Deus abençoe nossa irmã Nilde Vila Nova e todos aí que não são do ministério, mas têm acompanhado esses estudos bíblicos também. Vamos lá, irmãos. Apresentação da lição. Objetivos da lição: destacar a natureza bíblica da igreja, fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo. Objetivo número 2. Apresentar os aspectos naturais, visíveis e invisíveis da igreja. E objetivo número 3. Elencar a unidade da igreja como aspecto central que revela a sua identidade cristã neste mundo. Glória a Deus. Vamos lá para a introdução sem perda de tempo. A introdução diz: o estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência. O que define uma igreja genuinamente cristã? Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Contudo, para o nosso propósito aqui, trataremos apenas de algumas delas. A igreja genuinamente cristã é una, isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. Então aqui nós vamos aprender o que é ser igreja na essência, né, irmãos? A essência, o que é ser igreja em essência. Amém? Porque aqui está falando da igreja verdadeira. Aqui está falando o que é ser verdadeiramente uma igreja. Então, se existe a igreja verdadeira, nós podemos dizer também que existe a igreja falsa, né? Se existe o verdadeiro, existe o falso também. Nosso Deus, ele é criador. E o diabo, ele é imitador. Ele está sempre imitando as coisas de Deus. A única criação atribuída ao diabo nas escrituras é a mentira, né? Porque a Bíblia fala que o diabo, ele é o pai da mentira. Então aqui, irmãos, vai dizer que a igreja, ela é una. A igreja, ela vive em unidade. A igreja, ela não pode ser dividida. Aí que nós vamos aprender que denominações existem várias, mas igreja é só uma. Essa questão de divisão, irmãos, não pode ocorrer na igreja. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, né? E também sobre a unidade. A unidade que é uma característica da igreja de Cristo. Amém? Glória a Deus. Dito isso, irmãos, é bom também lembrar, né? A igreja é um corpo. E o corpo, ele não se divide, né? O corpo não pode se dividir.
Já pensou se nossos membros fossem independentes do nosso corpo, né? Cada membro trabalhasse só para si mesmo? Ou já pensou, irmão, se os nossos membros do nosso corpo fossem separados do corpo, né? Que sentido teria, né, irmãos? Não colaborariam em nada com o corpo. Então, o membro fora do corpo também, este membro tem a tendência de esfriar e de morrer. Amém? Então, nós somos um corpo e temos que viver nessa unidade. Vamos lá, subtópico 1 já está na sua tela aí. Subtópico 1 vai falar da natureza da igreja na sua dimensão confessional. Subtópico 1, fundamentada na palavra. A igreja de Cristo, a igreja verdadeira, ela é fundamentada na palavra. Então diz assim, ó, uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Nesse aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. No princípio era a palavra. Jesus é a palavra que se humanizou, isto é, Deus feito homem. A igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento. Vamos aqui completar. Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas Escrituras Sagradas, a palavra inspirada. A heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia vem pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, uma igreja verdadeiramente bíblica, ela é fundamentada na palavra. A palavra de Deus é o seu fundamento. E a igreja verdadeiramente bíblica, ela tem Jesus no centro. É uma igreja cristocêntrica que tem Jesus no centro de tudo, no centro do evangelho. Amém? Irmão, se a gente for observar, muitas vezes nós podemos correr o risco de viver o antropocentrismo. Pastor, que palavra grande é essa? Antropocentrismo significa o homem no centro, né? Se a gente for observar, antigamente os nossos louvores estavam sempre falando, tu és, não é isso? Tu és fiel, tu és santo, tu és grande, né? Nossos louvores, irmãos. E se a gente for observar muitos louvores de hoje em dia, muitas vezes, não diz mais tu és, diz eu sou, né? É pra mim, é minha bênção, é minha vitória. Eu vou estar no palco e você vai estar lá embaixo, né, irmãos? Então nós temos que ter cuidado com isso, de colocar o homem no centro, irmãos. Aí muitas vezes as pessoas podem pensar assim, então tem que mudar o louvor, pastor? Não. Uma geração vai louvar, irmãos, vai louvar aquilo que é pregado na igreja, né? Uma geração, essa nova geração, o que ela louva é aquilo que ela ouve nas pregações. Então não é mudar os louvores, na verdade, é mudar a pregação. Se a pregação estiver colocando o homem no centro, irmãos, não é os louvores que vão ter que mudar. Em primeiro lugar, vai ter que mudar a palavra, voltar para as escrituras, né, irmãos? Voltar para a palavra de Deus, voltar para a fidelidade das escrituras, que aí sim, porque o que se canta numa geração é o que se prega numa geração também, amém? Então, se nós pregarmos o homem no centro, é isso que essa nova geração vai louvar também. Mas se a gente colocar Jesus Cristo no centro, que é assim que as escrituras nos ensinam, os louvores também vão colocar Jesus Cristo no centro. E não tem nada melhor, irmãos, que glorificar, adorar, engrandecer somente Ele, porque só Ele é digno da honra, da glória, do louvor e de toda exaltação. Aqui nós lemos também algo muito forte. Diz o seguinte, aqui falou da heterodoxia, porque existe a ortodoxia. A ortodoxia, irmãos, é um ensino raiz, é um ensino original, né? É um ensino ali originado pela Bíblia, pelos apóstolos. É a doutrina dos apóstolos, irmãos. É manter, é conservar o ensino original. Agora, a heterodoxia são vários ensinos diferentes, né? Vários ensinos que podem ter diferente, irmãos. Então, não é aquele ensino raiz. São ensinos derivados de outras crenças. E pode vir com misturas também. Isso não é bom. Isso não é saudável e isso não pode acontecer. Porque a palavra de Deus fala, irmãos, que nós temos que ser fiel às escrituras sagradas, né? Aquilo que os apóstolos, os discípulos, os profetas, todos os escritores da Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo do Senhor, deixou escrito para todos nós. Não podemos estar misturando as coisas, porque isso é perigoso. Porque você imagina uma coisa, irmãos.
você pode tomar um copo d'água puro, copo d'água de 200 ml. Você toma esse copo d'água ali puro. Esse copo d'água não vai te fazer mal, porque você está tomando água pura. Agora imagine você colocar uma gotinha de veneno. Uma gotinha de veneno já pode te matar, não é verdade? É assim no ensino das escrituras também. É assim no evangelho também. Se a gente misturar alguma coisa, irmãos, isso pode chegar a nos matar espiritualmente também. Então aqui falou disso, falou também nesse primeiro tópico aqui, falou também, na verdade é a introdução que nós estamos ainda, né? A introdução falou do desvio doutrinário, ou seja, o desvio do ensino raiz, ensino verdadeiro, e falou da apostasia. Irmãos, essa questão da apostasia é algo muito forte, é algo muito perigoso. Que falou da apostasia e também do distanciamento e abandono da palavra de Deus. Na verdade, a apostasia, ela começa com o abandono da palavra de Deus e com o distanciamento de Deus. Porque a Bíblia fala que a fé, ela vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento da nossa fé. Se a gente parar de ouvir pregação, se a gente parar de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, isso vai nos distanciar de Deus e, consequentemente, pode nos levar à apostasia. Quero ler aqui dois textos. Quero ler dois textos aqui para os irmãos e vou estar colocando aqui na sua tela. Olha só, irmãos, como esses textos são fortes. 1 Timóteo 4, versículo 1. Diz assim, ó: mas o Espírito expressamente diz. Espírito com letra maiúscula, viu? Sempre é bom frisar. Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos com letra minúscula, espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que é doutrina de demônio? Ensinos de demônios, irmãos. Então tá vendo que o demônio também ensina? Irmãos, o demônio também ensina. Pastor, dentro das igrejas, irmãos. Se a igreja não estiver firmada, alicerçada, né? Dirigida ali pelo Espírito Santo, o diabo entra e ensina mesmo. Quando Jesus ele foi tentado lá no deserto, vai dizer que o próprio Satanás transportou ele até o pináculo do templo. O templo de Jerusalém é como se fosse a igreja mais top daquele tempo, né? Era como se fosse ali a melhor igreja, a maior igreja. A igreja ali mais fabulosa daquele tempo ali, né? Mais extraordinária, mais maravilhosa daquele tempo. E o diabo, ele levou Jesus ao pináculo do templo, irmãos. E começou ali a querer distorcer as escrituras, né? Ah, se você é realmente o filho de Deus, se jogue daqui de cima. Tá vendo, irmãos? Então era como se o diabo tivesse entrado dentro da igreja, pegado o microfone e começado a pregar a palavra. Então tá vendo que isso pode acontecer? Isso acontece. Espíritos enganadores. Ensinos de demônios. E aqui tá falando que nos últimos dias que aconteceria essas coisas. Ó. Nos últimos tempos. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Irmãos, a apostasia é o abandono deliberado da fé. É o abandono da sua posição original. A posição que você está. A posição que Deus te colocou. É você abandonar aquela posição. É abandonar a fé conscientemente. E é um abandono consciente da fé. Nós não vemos muito isso acontecendo. E aqui está dizendo que nos últimos tempos isso vai aumentar cada vez mais. É por isso que a palavra de Deus fala: quando o Filho do Homem vier sobre essa terra, porventura encontrará fé? Tá vendo, irmãos? É o perigo da apostasia. Vou te levar aqui para outro texto também. 2 Timóteo. Nós lemos 1 Timóteo 4:1. Agora nós vamos ler 2 Timóteo 4, versículo 2. Olha só o que diz. Ó. Que pregues a palavra. Aqui era o apóstolo Paulo falando a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor. Olha o que o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo. Que pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes. Isso é importante, né? Não estava falando só para bajular, para lançar palavras agradáveis. Não, estava falando, ó. Redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Longanimidade é o quê? É um ânimo longo, né? É paciência, é mansidão, né? Longanimidade e doutrina, ou seja, ensino. Então aqui o apóstolo Paulo estava exortando Timóteo a pregar, a ensinar, a redarguir, a exortar, com todo o ensino, né? E olha só o versículo 3 o que diz. Porque virá tempo
em que não suportarão a sã doutrina. Irmão, se existe uma sã doutrina, é porque existe uma doutrina doente também. Se existe um ensino são, um ensino saudável, é porque existe um ensino doente também. E esse ensino doente está sendo pregado em muitas igrejas, irmãos. É por isso que é muito importante nós conhecermos a palavra. Amém? Então diz, ó, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. Pastor William, o que é comichão nos ouvidos? Comichão nos ouvidos é coceira nos ouvidos, irmãos. Coceira nos ouvidos. As pessoas não vão suportar a palavra, não vão suportar a verdade. Vão ter coceiras nos ouvidos. Quando o pregador começar a pregar a verdade, a pessoa vai ficar ali angustiada, agoniada e vai querer sair de perto. E aí, olha só o que acontece. Ó. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas não vão suportar a verdade, não vão suportar a palavra e aí vão correr atrás de mestres, atrás de doutores, através de profetas que falem somente aquilo que elas querem ouvir. Essa questão de correr atrás de revelação, essa questão de correr atrás de palavras agradáveis, irmãos. As pessoas vão correr atrás de outras pessoas que falem aquilo que elas querem ouvir e não aquilo que elas precisam ouvir. E aí? Você já presenciou isso na sua vida? Você já presenciou isso na sua igreja? Ou você já presenciou isso em outras igrejas também, isso acontecendo? Aqui é a própria palavra de Deus que está dizendo que isso ia acontecer e ia aumentar cada vez mais, irmãos. Então esse negócio de estar pulando de igreja em igreja, isso não é de Deus não, irmãos. Se Deus te plantou no lugar é porque Ele quer te usar no lugar. Eu não estou dizendo que você vai passar o resto da sua vida, né, na mesma igreja, porque pode acontecer de você mudar. Mas se você mudar de igreja, você não vai mudar de ensino, de palavra, de doutrina, não. Porque você vai estar alicerçado, fundamentado nas escrituras sagradas. Glória a Deus. E você não vai ficar correndo atrás de revelação daqui e dali, né? Porque você tem as escrituras como sua regra de fé e de prática. Amém? Pastor Evaldo, né, está aí também. Deus abençoe Pastor Evaldo, missionária Rita e toda a família também, em nome de Jesus. Então, dito isso, irmãos, podemos avançar, né? Foi importante parar aqui um pouquinho para explicar essa introdução, porque é muito importante. Mas nós já vamos estar avançando aqui em nome de Jesus Cristo. Olha só. Aliás, nós já vamos para o subtópico, nós já vamos para o subtópico 2, é isso. Subtópico 2, olha só o que diz. Habitada pelo Espírito. Espírito com letra maiúscula mais uma vez, né? A igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. Nós dependemos do Espírito Santo para tudo, né, irmãos? Nós vamos ser dirigidos e capacitados por Ele. A Bíblia fala que todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. O Espírito Santo é a força motriz da igreja, ou seja, é o motor da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja não produz nada, né, irmãos? Jesus ele falou, sem mim, nada podereis fazer. Aqui diz, na verdade, a obra do Espírito começa no seu trabalho de convencimento do pecador. É o Espírito Santo quem produz a obra da regeneração. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo trazendo convencimento para a salvação. Olha só, irmãos. O Espírito Santo é essencial nas nossas vidas. O Espírito Santo é essencial na igreja. Amém? O Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O convencimento dele é essencial para nos trazer arrependimento para a salvação. Então nós vemos que a obra da salvação ela é originada em Deus, não no homem. É originada em Deus. É o Espírito Santo, é o único que é capaz de nos convencer dos nossos pecados. Minha prima Essília, né, a Cici está aí. Deus abençoe também a Cici e os irmãos do ministério que estiverem aí também. Amém? Deus abençoe. Coloque seu comentário aí, né? Que nós vamos estar orando pela vida de todos. Em nome de Jesus Cristo. E os irmãos do ministério aí, que Deus abençoe a todos que entrarem e que forem entrar também. Então olha só, irmãos. Convencimento para a salvação. Quero ler mais um texto aqui com vocês. Vou colocar aí na sua tela. Olha só que texto interessante. Deixa eu ver aqui. 2 Coríntios 7, versículo 10.
porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Irmãos, eu vou ler só um versículozinho aqui que eu esqueci, de Timóteo, quando nós estávamos falando aqui, né, que as pessoas ajuntariam mestres para si, mestre que falasse aquilo que elas quisessem ouvir. Eu esqueci só de ler esse último versículo aqui, ó, 2 Timóteo 4,4, que diz assim, ó, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É forte, né? As pessoas não vão suportar a verdade, vão procurar mestres que falam aquilo que elas querem ouvir, e aí vão se desviar o ouvido da verdade e voltar às mentiras. As mentiras, as fábulas, a enganação, né, irmãos? E isso é muito perigoso, porque a palavra de Deus fala lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9, que o próprio Deus vai enviar a operação do erro para que as pessoas creem na mentira, porque as pessoas não deram crédito à verdade, mas se deleitaram com a injustiça. Amém? Foi só esse versículo que eu esqueci de ler, mas nós vamos agora aqui para o papel do Espírito Santo, que é de trazer convencimento. Então, repetindo aqui o versículo, diz assim, ó, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Se arrepender para a salvação, irmãos, você vai se arrepender de ter se arrependido para a salvação? Não vai, né? Agora, olha só, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, nós vemos que existem dois tipos de tristezas aqui. Porque às vezes é pregado que quando a pessoa vai para a presença de Deus, é só vitória, né? Tem até muitos hinos que falam assim, é só vitória, é só vitória. Irmãos, não vai ser só vitória, não. Nós vamos ter algumas derrotas também nessa nossa caminhada. Porque as derrotas fazem parte do processo do amadurecimento. As derrotas são importantes para o aprendizado. Irmãos, se a gente só acertasse o tempo todo, se fosse só vitória, a gente ia aprender o quê? A gente não ia aprender, né? Porque existe a diferença do tolo, do sábio e do inteligente. O tolo nunca aprende. O tolo erra e nunca aprende. O tolo está caindo sempre nos mesmos erros. O tolo nunca toma como lição ali algum erro dele, não, está errando, sempre caindo na mesma coisa. Esse é o tolo. Agora existe o inteligente. O inteligente, ele precisa errar para aprender, né? Quando ele erra ali, ele fala, opa, peraí, errei, isso não deu certo. Esse é o inteligente. Agora a Bíblia nos ensina a sermos sábios. E qual é a diferença, pastor, do sábio para o inteligente? É porque o sábio, ele aprende com o erro dos outros. O sábio não precisa nem errar. Quando ele vê os outros errando, fala, opa, peraí, aquilo ali não dá certo não. Eu não vou aplicar isso para minha vida. Irmãos, né? Tem pessoas que querem imitar coisas erradas, imitarem coisas feias, e aí acaba sofrendo as mesmas consequências, né? Então não precisamos, irmãos, de errar, né? De errar. Muitas vezes a gente vai ver os outros errando e nós já vamos aprender. Esse é o sábio. Agora, muitas vezes nós vamos também, né, passar pelos nossos próprios erros também. Mas aí o inteligente, o que ele faz? Ele vê que aquilo não deu certo e abandona este erro. Amém? Glória a Deus. Então, olha só, irmãos, esse convencimento para a salvação diz que Deus, ele produz muitas vezes em nós uma tristeza. E essa tristeza, ela produz arrependimento para a salvação. Então, muitas vezes você passa por uma situação difícil e às vezes você se pergunta, às vezes você até questiona, Deus, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Por que isso está acontecendo comigo? A Bíblia fala que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até as coisas ruins dessa vida vai cooperar no final para o nosso bem, porque vai nos ensinar. Glória a Deus. Estava falando ali para os irmãos domingo, né? Domingo eu estava ali presente, eu, minha prima, minha família, estava ali presente num velório, né? E aí eu me lembrei daquele versículo bíblico. Acho que todos lembram disso, né? O versículo bíblico que diz assim, ó, é melhor estar num velório do que numa festa. Porque no velório, todos os homens vão ver ali qual é o final, né? Qual é o final de todos os homens, né, irmãos? E é ali que a gente reflete, é ali que a gente se aquebranta, é ali que a gente se arrepende. Glória a Deus. Então, essa é a tristeza segundo Deus. Tristeza que Deus permite nas nossas vidas, mas é para o arrependimento. Agora, existe uma tristeza segundo o mundo. E a Bíblia fala que a tristeza segundo o mundo, ela produz o quê? Ela opera o quê? Morte, irmãos. Então, além de nós nos entristecermos no mundo também, isso só vai operar morte.
muitas vezes vai operar o que, irmãos? Tristeza, vai operar desânimo, vai operar ansiedade, vai operar depressão. E a pessoa no mundo, a pessoa não tem o auxílio do Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo também ele é o consolador, ele é o ajudador, ele nos ajuda, irmãos. Então, se for para entristecer, vamos nos entristecer na presença de Deus. Mas a Bíblia fala, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Eu costumo dizer que com Deus nós temos vários dias bons e alguns dias maus. Vários dias bons e alguns dias maus, irmãos, porque faz parte também da nossa trajetória cristã nessa terra. Glória a Deus. Dito isso, nós já podemos prosseguir. Vamos lá para o subtópico 3. E deixa eu tomar um chazinho aqui. Glória a Deus. Subtópico 3. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Então, quem faz parte da igreja não anda na carne, viu, irmãos? Quem faz parte da igreja anda no Espírito. A Bíblia diz, né? Andai no Espírito e jamais cumprirei as concupiscências da carne. Para a gente vencer o pecado, para a gente vencer a nossa carne, nós temos que estar no Espírito. Vamos lá, olha só o que diz. Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. Irmãos, você tem a certeza da salvação? A Bíblia ensina que nós temos que ter a certeza da salvação, né? Lá em Romanos 8,16 vai dizer, o Espírito testifica no Espírito que nós somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo testifica no Espírito do homem que nós somos filhos de Deus. A nossa certeza da salvação não vem baseada nas nossas obras. Se a gente quiser basear a certeza da nossa salvação nas nossas obras, irmãos, nós nunca vamos ter certeza. Nós vamos cair, né? Porque nós sempre vamos pensar assim, que nós nunca vamos fazer o suficiente. E é verdade, nós nunca vamos fazer o suficiente. Quem passou por esse dilema na vida, né, foi o Martinho Lutero. Martinho Lutero, que foi o responsável aí por essa grande reforma protestante, né? Ele achava que ia ser salvo pelas obras, porque era isso que ensinavam para ele na Igreja Católica. Então ele achava que tinha que fazer obras e fazer obras e fazer obras para ser salvo, mas ele estava sempre triste, sempre angustiado, sempre ele pensava que tinha que fazer mais e fazer mais penitência no seu corpo e fazer mais obra, irmãos, fazer mais caridade. Ele nunca estava em paz. Por quê? Porque ele estava baseando a sua salvação nas suas obras e não na obra de Jesus Cristo. Aí certa vez ele leu o versículo da Bíblia que diz assim, ó, o meu justo viverá pela fé. Aí ele aprendeu, irmãos, que o justo, ele não vive pelas obras e ele não é justificado pelas obras, mas sim pela fé em Jesus Cristo. É isso que nos traz a certeza da salvação, é saber que Jesus, ele cumpriu aquilo que eu e você nunca iríamos conseguir cumprir. Glória a Deus. Meu irmão Marcos Roberto, Deus abençoe meu colega de trabalho, né? Deus abençoe Marquinhos, em nome de Jesus. Então, irmãos, continuando aqui, ó, diz assim, agora regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito. Romanos 8,14. O fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. O Espírito, portanto, habita o crente, capacitando-o. Sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante e perde a sua essência. Olha, irmão, isso aqui é muito forte, né? Isso aqui está falando que nós corremos o risco de fracassar na nossa vida espiritual. Aqui fala o fracasso na vida espiritual. E como que nós vamos fracassar na vida espiritual? Nós vamos fracassar na vida espiritual se nós não tivermos uma comunhão com Deus. A Bíblia fala que nós temos que ser cheios de Deus, cheios do Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo de Deus é que é a nossa força. O Espírito Santo de Deus é que nos consola. O Espírito Santo de Deus é que nos ensina. O Espírito Santo de Deus é que nos dirige. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos nem entender as Escrituras. Você sabia disso? Que sem o Espírito Santo, nós não conseguimos nem entender as Escrituras. Então, para nós não fracassarmos na nossa vida espiritual, nós temos que cultivar. Porque tudo aquilo que nós queremos, irmãos, que cresça nas nossas vidas, nós temos que alimentar.
E tudo aquilo que nós queremos que morra nas nossas vidas, nós temos que parar de alimentar. Então, se nós queremos que a presença do Espírito Santo cresça cada vez mais nas nossas vidas, nós temos que alimentar a comunhão com Deus. A comunhão vem através da palavra de Deus, vem através da leitura, do ensinamento da palavra, vem através da oração, vem através do devocional. É sempre importante você ter o seu momento de devocional. Separar o seu tempo ali todos os dias. Pastor, todos os dias? É, todos os dias, irmãos. Todos os dias você não tem que comer? Todos os dias você não tem que beber água? Todos os dias você não tem que dormir? Então, todos os dias também nós temos que alimentar a nossa comunhão com Deus. Separar um tempo ali para um devocional, ler a palavra do Senhor, orar. É importante também a comunhão com os irmãos, a comunhão com o corpo, a comunhão com a igreja e também fazer a obra de Deus. Se nós não praticarmos essas coisas, nós podemos fracassar na nossa vida espiritual. Mas para isso nós precisamos da capacitação do Espírito Santo, foi o que disse aqui esse tópico. Então, dito isso, já podemos aqui avançar também para o tópico 2. Glória a Deus, que a hora não espera, né? A hora voa. Irmãos, a hora passa tão rápido aqui que eu nem percebo. Mas vamos lá, né? Tópico 2, a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Subtópico 1, local e visível. Olha só o título, irmãos. A natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Vamos aprender essas diferenças aqui, ó. Subtópico 1, local e visível. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local ou ao espaço geográfico. Assim vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas, situadas em diferentes locais. A igreja de Deus que está... Aí vem aqui, né, as referências. A igreja de Deus que está em Corinto, 1 Coríntios 1:2, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betina. O que está dizendo esse tópico aqui? Aqui está dizendo que existe a igreja também na sua localização geográfica, na sua dimensão local, ou seja, a igreja física, a igreja que nós vemos, né? Existe a igreja física, a igreja que nós vemos, que são o quê? As denominações, os prédios, os templos. Nós podemos citar aqui também a carta às 7 igrejas de Apocalipse, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Esmirna, a igreja que está em Laodiceia, a igreja que está em Sardes, ou seja, são localizações geográficas. Essas são as igrejas visíveis, a igreja que a gente vê, as denominações, amém? É disso que está falando esse primeiro ponto aqui. Aí nós já vamos avançar, irmãos. Isso aqui nós já falamos muito na aula passada, né? Quem perdeu pode voltar aí no Facebook ou no YouTube e pegar essa aula passada que nós já explicamos bastante disso, da igreja física, a igreja visível. Dito isso, podemos prosseguir aqui para o subtópico 2. Olha só. As particularidades das igrejas locais. Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuíam suas particularidades. Os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos da outra. De igual modo, as virtudes. Por outro lado, embora estivessem todos sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas, uma em relação às outras. Assim, possuíam sua dinâmica própria. O método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra. Glória a Deus. Então, o que nós podemos comentar aqui? Que as igrejas locais, elas possuem particularidades. Uma não é igual à outra, irmãos. Às vezes, um problema que a gente encontra numa igreja, às vezes a gente pode não encontrar em outra. As virtudes também. Às vezes, a qualidade de uma igreja pode ser que esteja faltando essa qualidade em outras, né? Mas todas vão se completar, irmãos. Então, as igrejas possuem as suas particularidades. Às vezes, o que dá certo numa igreja não dá certo na outra. Então, isso é muito importante para nós, irmãos. Todos que estão prestando atenção e vão prestar atenção, olha só que importante a gente aprender. Às vezes, a gente corre o risco de mudar de igreja e ficar assim, né? Olhando, observando. Aí a gente chega no pastor e fala: pastor, por que o senhor não faz assim? Pastor, por que você não faz de outra maneira? Pastor, por que aqui não é assim?
Aí o pastor, irmãos, pode ter certeza. Se o pastor não está fazendo algo ali na igreja, é porque ele já fez e ele viu que não era por aquele lado. Ele viu que não era por ali. Ou então, ele está esperando o momento certo para fazer. Porque o Espírito Santo, ele dá direção para todos os pastores. Quem está na frente da igreja, irmãos, tem uma visão mais abrangente do que quem está só congregando. Por quê? Porque Deus, ele vai estar ali direcionando quem está cuidando da igreja. Quem cuida da igreja está o tempo todo orando a Deus e pedindo a direção de Deus. Então, às vezes o pastor não fez algo, às vezes o pastor não está fazendo algo ali na igreja, porque ele já fez certa vez e não deu certo, né? Ou ele vai ainda fazer, está esperando o momento certo. Ou o que dá certo numa igreja não dá certo na outra. Nós vemos que existem igrejas, né? Várias igrejas diferentes. Até uma vida me perguntou isso no domingo. Essa vida é nova convertida, né? E ele me perguntou, esse rapaz ele me perguntou. Essa questão de várias igrejas que existem, ele até perguntou, existem quantas denominações? Eu falei, ixi, milhares. Não dá nem para contar, milhares. E ele falou, mas isso é certo? Aí nós vamos aprender sobre isso. É certo ou não é certo, irmãos, isso? Aí eu falei, olha, isso aí, existem várias denominações e isso aí é importante também. É importante porque você vai ficar curioso, você vai ter suas dúvidas e você vai procurar direção aonde? Na palavra do Senhor. Nós temos que estar fundamentado na palavra, é igual aos bereanos, a igreja de Bereia. Quando o apóstolo Paulo estava ali pregando, os bereanos estavam conferindo na palavra se era aquilo mesmo. Então pode existir várias denominações diferentes, mas a palavra não pode mudar. A palavra é a mesma, o ensino é a mesma. Agora, olha só, aquilo que dá crescimento à igreja, aquilo que você usar para dar crescimento para a igreja, vai ter que ser aquilo que você vai sempre alimentar a igreja, porque senão a igreja para de crescer. Pastor, como assim? Não entendi. Vou dar um exemplo aqui. Se a gente usar o entretenimento, irmãos, para dar crescimento para a igreja, entretenimento. Se a gente usar o entretenimento para dar o crescimento para a igreja pode crescer? Pode. Trazer ali várias bandas famosas, vários grupos famosos, ou começar ali a inventar várias coisas. Entretenimento. A igreja vai crescer? Vai. Mas aí, irmãos, se eu usar isso para dar crescimento para a igreja, eu vou ter que sempre usar isso, porque o dia que eu parar de usar, as pessoas vão embora. Deu para entender? Se eu usar campanhas, somente campanha de bênção, né? A campanha da bênção, a campanha da vitória, a campanha da chave da vitória. Se eu usar só isso na igreja, pode dar crescimento? Pode, a igreja pode encher. Mas aí eu vou ter que usar sempre isso, porque o dia que eu parar de usar, a igreja esvazia. Não é verdade? Então, irmãos, o que tem que dar crescimento para a igreja? O que tem que dar crescimento para a igreja é oração e palavra. Oração e palavra, irmãos. Essa é a única maneira da igreja crescer de uma maneira saudável. E crescimento não é inchaço. Às vezes as igrejas estão inchadas, mas tem que ter um crescimento espiritual. Crescimento espiritual só através da palavra. E a Bíblia fala que o caminho é estreito e são poucos que entram por esse caminho estreito. Então a igreja do oba-oba pode estar lotada. E a igreja da palavra muitas vezes não vai estar, né? Agora nós temos que entender que existem igrejas de vários portes. Igreja de grande porte, igreja de médio porte e igreja de pequeno porte. Todas são importantes. As igrejas locais são muito importantes. Geralmente as igrejas locais elas são pequenas. Já observou isso? Geralmente as igrejas locais, numa rua ali, são igrejas pequenas. Mas são igualmente importantes, porque nem todos gostam de igreja grande. Então quem não gosta de igreja grande, vai para uma igreja pequena. Nem todos gostam de igreja pequena. Então quem não gosta de igreja pequena, vai para a igreja grande. Mas a igreja, irmãos, aberta numa localidade, é uma bênção de Deus. Se você reparar, a igreja ela é composta de ex-alcoólatra, ex-drogado, ex-adúltero, ex-mentiroso, é composta de ex. Às vezes você vai para uma igreja pensando que está indo para o paraíso. Mas depois, irmãos, você descobre que você não foi para o paraíso, mas você foi para um pronto-socorro. Porque a igreja é um hospital. É isso que nós temos que entender, amém? Agora, mesmo as igrejas sendo diferentes, irmãos, nós somos um só corpo e nós temos que ter unidade. Nós chamamos isso de unidade na diversidade. Diversas pessoas diferentes, diversas personalidades diferentes, diversos temperamentos diferentes, mas um só corpo, uma só fé,
um só Espírito. Isso é chamado unidade na diversidade, ou diversidade na unidade. Apesar de nós sermos mas nós somos pessoas diferentes, mas um só corpo. Amém? Então existe unidade. Isso não quer dizer uniformidade, né? É unidade, mas não é uniformidade. São várias formas. É multiformidade, na verdade. Nosso irmão Hélio Lopes, meu colega de trabalho aí também, irmão Hélio, né? Deus abençoe irmão Hélio e toda a família em nome de Jesus Cristo. Então eu quero ler um texto aqui para os irmãos. Olha só, irmãos, como eu falei, são várias pessoas diferentes, mas a única maneira de conhecer Jesus é tendo comunhão com várias pessoas diferentes. Quer ver? Vamos mostrar aqui na Bíblia, irmãos. Vamos mostrar na Bíblia, porque estudo bíblico sem Bíblia não é estudo bíblico, né? Olha só, irmãos, deixa eu ver aqui. Efésios capítulo 3, versículo 17. Olha só, a única maneira de conhecer Jesus é através da diversidade na unidade. É através de pessoas diferentes mesmo é que nós vamos conhecer Jesus. Não tem como você conhecer Jesus só através da sua vida. Para você conhecer Jesus, você tem que estar em comunhão com outras vidas também. Olha só, Efésios 3,17 o que diz. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, podereis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Olha só, irmãos, o que eu quero chamar a atenção aqui, ó. Voltando aqui no 18. Para a gente conhecer, para a gente compreender perfeitamente e conhecer o amor de Cristo, ou seja, conhecer o amor de Cristo é a mesma coisa que conhecer Cristo, né? Para a gente conhecer o amor de Cristo, somente com a comunhão de todos os santos. Olha só, vou ler aqui de novo. Poderes perfeitamente compreender com todos os santos. Tá vendo? Qual maneira que você vai conhecer a Cristo? Com todos os santos. Por isso que nós não podemos fazer acepção de pessoas. A única maneira de você ter essa comunhão e conhecer Jesus é com todos os santos, irmãos. Não pode fazer grupinho. Não pode escolher, eu gosto mais desse, eu não gosto daquela, eu gosto daquele ali, não gosto dessa. Não, irmãos. Porque cada um de nós temos um pedacinho de Jesus. Cada um de nós, né, temos um pedacinho de Jesus ali, uma característica que Jesus colocou em nós, né? E essas características diferentes formam um só corpo. É igual o meu dedo mindinho, né? O dedo mindinho é diferente do dedo indicador. Já ia esquecer do nome desse dedo. É diferente do dedo indicador. O dedo indicador é diferente do polegar, né? O polegar é diferente do pé. O pé é diferente da mão. Mas todos formam um só corpo. Ah, pastor, aquele irmão ali ele é mais sorridente. Aquele irmão ele é mais alegre. Eu gosto de estar mais perto dele. Só que não é só aquele irmão que forma o corpo de Cristo. Ah, pastor, aquele outro irmão ali é mais fechado. Ali eu sou meio cismado com aquele irmão, com aquela irmã que é mais fechado, é mais fechada, é mais nervoso, é mais nervosa. Mas ele também forma o corpo de Cristo. Ela também forma o corpo de Cristo. Então tá vendo que a gente não pode escolher membros, né? Pra gente conhecer a Jesus? Esse ensinamento é muito bom e nós temos que levar ele para toda a nossa vida. Glória a Deus. Quer conhecer Jesus? Conheça também os membros do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Dito isso, já podemos prosseguir e nós vamos aqui para subtópico 3. É isso mesmo? Isso mesmo, subtópico 3. E já estamos encaminhando, viu, irmãos, para o final. Subtópico 3. A igreja universal e invisível. Falamos da igreja local, agora vamos falar da igreja universal. Pastor, a igreja universal é do bispo Edir Macedo? Não, irmãos, não é essa igreja universal que nós estamos falando, né? A igreja universal é a que abrange todos os crentes de todos os tempos, de todas as épocas. Então diz assim, ó, assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local, pois dela fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido, a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico. Então essa igreja, irmãos, universal, ela é invisível. A igreja local é visível, nós estamos vendo ali. A universal, ela é invisível. A igreja local, irmãos, você está vendo o prédio. A igreja local, você está vendo o obreiro. A igreja local você está vendo o pastor,
Você está vendo o irmão, está vendo a irmã. Agora a igreja universal são os crentes de todas as épocas. Até os que morreram. Os que morreram, os que vão nascer depois. Todos fazem parte da igreja universal. Todos que creem em Jesus. Então aqui diz, ó, assim a igreja universal e invisível é formada por todos os cristãos regenerados, que estão em todos os lugares, e por aqueles que já estão também na glória, não se limitando somente à dimensão terrena. Aqui é importante se diferenciar igreja de denominação. É aquilo que nós falamos. A igreja é o corpo de Cristo, né, invisível, e a denominação são as placas que existem, né? Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações. Contudo, há uma igreja, que é a igreja de Cristo. E outra coisa, irmão, uma coisa interessante aqui que eu quero falar para os irmãos. Quero até aproveitar esse exemplo que eu tive essa semana. Ontem eu estava conversando com minha filha, vindo do serviço, né? E eu vi um pastor, né? Um pastor famoso aí. Esse pastor estava criticando a cantora gospel, né? Criticando a cantora gospel. Que essa cantora gospel, ela gravou uma música, e essa música eu não sei o nome dela. Só sei que essa música diz assim, ó: Deus, eu tenho tantas bênçãos, né? Deus, eu tenho tantas bênçãos. Não sei cantar direito, não sei a letra direito, mas começa assim, eu acho muito bonita a música, né? Mas eu tenho muita dificuldade em decorar. Então essa música diz assim, ó: Deus, eu tenho tantas bênçãos, né? São tantas que eu não posso contar, mais ou menos assim, né? Sei que essa igreja é muito bonita. Aí o pastor criticou a cantora, porque a cantora gravou essa música de um cantor católico. Esse cantor, como é que chama o rapaz que faz a letra das músicas? Me ajuda aí, irmãos. Quem compõe as músicas é chamado o quê? Compositor, não é isso? Compositor. Então é isso. Um compositor católico, né, compôs essa letra, e aí a irmã evangélica gravou essa música. E aí o pastor estava criticando, porque a irmã evangélica gravou a música de um compositor católico. Aí eu falei com minha filha, mas será que esse pastor ele pensa que só os evangélicos vão ser salvos? Né, irmãos? Então é a mesma coisa de eu falar que só os evangélicos vão ser salvos. E nós sabemos que não é assim. Todos aqueles que chegarem ao conhecimento da verdade serão salvos. Pessoa pode ser evangélico, pessoa pode ser católico, pessoa pode ser espírita, pessoa pode ser umbandista, mas se chegou ao conhecimento da verdade, se creu na verdade, se creu em Jesus, irmãos, abriu os olhos, caiu as escamas dos olhos, a pessoa vai ser salva. Daqui a pouco nós vamos falar isso, irmãos, que Deus ele vai tirar a igreja de dentro das igrejas. Amém? Então não podemos ter essa discriminação, porque se eu achar que um católico não vai ser salvo, na verdade eu estou tendo uma soberba espiritual. Todos que conhecem as escrituras podem ser salvos. Então vamos lá. Continuando aqui, ó. Aqui é importante se diferenciar a igreja de denominação. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo somente há uma igreja. A igreja é divina, as denominações são humanas. Tá vendo aí a diferença? A igreja é divina, as denominações são humanas. As denominações podem ser temporárias, a igreja não. Ou seja, as denominações passam. Agora a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, nunca passa, né? É eterno. Quando nós vamos lá para Apocalipse, que tem a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Sardes, todas essas igrejas eram igrejas locais, igrejas físicas, e essas igrejas hoje em dia não existem mais. O templo não existe mais, né? Foram destruídos os templos, amém? Então essa é a diferença. As denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível. Tá vendo aí a diferença? Da igreja para a denominação? Então vamos lá continuar. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. Nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. Então não é só se denominar cristão, é verdadeiramente crer no evangelho de Cristo e praticar este evangelho de Cristo. Não é só eu me autodenominar cristão. Na verdade, a minha confissão de regra e fé e prática tem que ser a palavra do Senhor. Jesus ele disse: vocês têm que crer em mim assim como diz as Escrituras. Então não é como uma denominação A ou B ou C diz, não. É assim como diz as Escrituras.
Você pode estar em qualquer igreja, em qualquer denominação, irmãos. Mas se o ensino contraria a palavra de Deus, você não vai se basear pela denominação, você vai se basear pela palavra do Senhor. Não existe nenhuma denominação perfeita. Uma ou outra sempre vai errar em alguma coisa. Em algum ensino, vai errar, vai entender diferente uma ou outra coisa. Mas no ensino que é básico, que é fundamental para a nossa fé, nós temos que aprender corretamente. Por exemplo, que a salvação é pela fé, que Jesus Cristo é Deus, que Deus é trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas coisas são fundamentais. Existem coisas que são secundárias, que não influenciam na nossa salvação. Mas outras são fundamentais, são as doutrinas elementares, as doutrinas fundamentais. Essas são importantes e essenciais para a nossa salvação. Então temos que ter cuidado, irmãos, com os ensinos, para saber se realmente os ensinos ali estão sendo baseados na palavra do Senhor. Então aqui diz, há grupos que se autodenominam igrejas. Tá vendo? Autodenominam igrejas. Contudo, são sinagogas de Satanás. Está lá em Apocalipse 3, versículo 9. Existem igrejas que não são de Deus. A Bíblia que fala isso. Existem igrejas que são de Satanás. Por exemplo, igrejas inclusivas. Pastor, o que são igrejas inclusivas? Igrejas inclusivas, por exemplo, a Bíblia, vou dar só um exemplo aqui. Poderia dar vários exemplos, mas eu vou dar um exemplo. A Bíblia condena o homossexualismo. Já existem igrejas que estão aceitando o homossexualismo, porque dizem que são igrejas inclusivas. Ah, nós somos igrejas inclusivas porque aqui nós incluímos todo mundo. Irmãos, a igreja de Cristo, ela aceita todos, mas ela não aceita tudo. Deu para entender a diferença, né? A igreja de Cristo aceita todos, mas não aceita tudo. A igreja de Cristo nos aceita, mas não aceita o nosso pecado. Então o que nós temos que fazer? Nos arrepender e lançar os nossos pecados na cruz. Porque foi na cruz que foi perdoado todos os nossos pecados. E se arrepender, não é pedir perdão e voltar a fazer de novo, não. Se arrepender é pedir perdão e produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, aquele que confessa as suas transgressões e deixa, este alcançará misericórdia. Então existem sinagogas que são de Satanás, irmãos. Muitas vezes a pessoa fala, a igreja tem que ser inclusiva, mas a igreja de Deus, irmãos, a igreja de Jesus é exclusiva para os lavados e remidos no sangue de Cristo. Não discrimina ninguém, não faz acepção de pessoas, não faz. Mas tem que ser lavado e remido pelo sangue de Jesus, ou seja, nós temos que ser perdoados, nos arrepender. E esse arrependimento está disponível para todos que quiserem realmente uma vida com Deus. Glória a Deus. Então temos que ter cuidado com as sinagogas de Satanás também, onde tem falso profeta, que só quer ganhar dinheiro, que fica mentindo no nome de Deus, né? Que fica dando profetada, falsas revelações, são sinagogas de Satanás. Vamos lá. Ah, irmãos, outra coisa também. O atual Papa, ele estava ali, ele fez eu não sei se é decreto que chama o nome, não sei. Sei que ele ali, irmãos, decretou que a Igreja Católica iria abençoar casamentos homossexuais. O Papa atual falou que a Igreja Católica ia passar a abençoar os casamentos homossexuais. E isso já está gerando uma revolta, né, em muitas igrejas católicas. Isso já está gerando uma revolta. Muitos estão falando que não vão cumprir isso aí, né, que não vão cumprir essa determinação. Então veja, já está criando confusão. E Deus não é Deus de confusão. Então como que nós vamos abençoar algo que Deus não abençoa? Né? Nós estamos citando um exemplo aqui do homossexualismo, mas é claro, irmãos, vários pecados também estão incluídos nisso. Né? Por exemplo, eu não posso criar uma igreja para os adúlteros. Vou criar a igreja dos adúlteros. Todos que quiserem adulterar vão poder adulterar em paz e vão poder congregar na minha igreja. Aqui nós não vamos, né, repreender ninguém. Pode adulterar, que aqui é a igreja dos adúlteros. Já pensou? Né? Porque quando a gente dá o exemplo dos homossexuais, mas são vários pecados. Vamos criar a igreja dos bandidos, dos ladrões. Pode roubar, pode fazer tudo o que quiser, mas tá aqui, é bem-vindo na igreja. Tem como, né, irmãos? Isso não tem como e não tem lógica, né? Vamos lá. Entretanto, o que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã é a sua fidelidade a Cristo e às Escrituras Sagradas.
Fidelidade é essencial e eu quero ler aqui um texto com os irmãos sobre a questão de fidelidade. Olha só. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha, irmãos, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A verdadeira igreja é a igreja que é fiel até o fim. Aconteça o que acontecer, essa igreja vai permanecer fiel. Glória a Deus. Dito isso, nós já vamos aqui para o nosso último tópico para nós encerrarmos nossa lição. E esse tópico só tem 2 subtópicos, né? E vai ser rápido, né, irmãos? Vai ser rápido aqui, vamos terminar na hora em nome de Jesus, porque como eu falei, a hora voa. Então vamos lá, terceiro tópico, a igreja na sua dimensão comunitária. Subtópico 1, a igreja é una. Isso significa que a igreja é indivisível. Olha, irmãos, o que o diabo não consegue na perseguição, ele consegue na divisão. O diabo ele quer derrubar a igreja, ele quer derrubar o crente. E o que ele não consegue na perseguição, porque às vezes ele persegue, mas o crente continua sendo crente, né? Muitas vezes o crente até cresce mais. Mas o que ele não consegue na perseguição, ele consegue na divisão. Então essa questão de divisão é algo muito sério dentro das igrejas. É a divisão que derruba o ministério. É a divisão, irmãos, que separa irmãos. É a divisão que separa famílias. É a divisão que separa a sociedade. E a Bíblia fala que o reino dividido não subsiste. A única coisa que tem que ficar dividido, irmão, separado, é o bem do mal, né? É a santidade do pecado, essas coisas aí. Agora, o ser humano, ele foi criado para se relacionar. A igreja foi criada para ser una, ser uma unidade em Cristo Jesus. Então, o que causa muita divisão na igreja? Qualquer dia nós vamos trazer aqui o estudo. Aliás, já tem, né, no YouTube aí, o estudo sobre os pecados da língua. O que causa muitas divisões na igreja, este pequeno órgão que tem no nosso corpo. Mas esse pequeno órgão, a Bíblia fala que pode até tocar fogo numa floresta toda. É como se fosse uma pequena fagulha que toca fogo numa floresta toda, né? Então, o que causa muita divisão? Fofocas, mentiras, calúnias, difamações, maledicência, invejas, ciúmes, porfias, dissensões, facções, contendas. Isso não é de Deus. A Bíblia fala que tem 6 coisas que Deus detesta, mas tem uma que ele abomina, ou seja, que ele noja. Qual é a 7ª coisa que ele noja, que ele abomina? Irmãos que espalham contendas entre irmãos. E é onde, irmãos, nós somos mais tentados, é onde o diabo mais investe. O que o diabo não consegue na perseguição, ele consegue na divisão. A igreja de Deus não pode ser dividida. Quantos ministérios não acabaram por causa de divisão? Quantos ministérios não foram ao fim por causa de fofoca, por causa de contenda, por causa de mentira? Irmãos, é isso que acontece muito, né? Isso não é de Deus, isso é do diabo, viu, irmãos? Isso não é de Deus. Então vamos lá. Na analogia, onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida, porque não pode haver divisão no corpo. Como eu falei, né? Meu corpo não pode ser dividido, a mão ir para um lado, a perna para o outro, né, irmãos? Não pode. O corpo tem que ser unido. Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Esse princípio se aplica à igreja também. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, aí é o que nós estávamos falando, né? Ele consegue por intermédio da divisão. Devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências e os exclusivismos, se quisermos perseverar na unidade da igreja local. Então nós temos que ter cuidado com o quê? Partidarismo. Partido já vem disso, né? Algo que é dividido. Partido é algo que é partido, é dividido, né? Partidarismo. E aqui, partidarismo, as preferências, exclusivismo, as preferências, né? E os exclusivismos. Preferências, né, irmãos? Eu prefiro esse, porque esse irmão aqui é mais legal, esse aqui é mais bonitinho, esse aqui é mais... Não, irmãos, não pode ter essas preferências. E nem exclusivismo, grupinhos, não pode ter também, né? Então nós temos que perseverar na unidade. Eu vou terminar de ler
esse subtópico 2, e aí nós vamos ler aqui um texto para estar finalizando. Glória a Deus, tomar um chazinho aqui. Glória a Deus. Irmãos, estão aí ainda, irmãos? Tá aí ainda? Bota um amém aí nos comentários. Glória a Deus, vamos lá. Subtópico 2, unidade na igreja. Vamos lá. Paulo escreveu, nossa irmã Irenilde está aí, né? Deus abençoe, irmã Irenilde. Paulo escreveu à igreja de Filipos: completai o meu gozo. Olha, irmãos, como esse versículo é bonito. Completai o meu gozo. Ah, os irmãos estão aí ainda, graças a Deus. Olha só, irmãos. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo. Pastor Evaldo também está aí, né? Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. O que é isso? Unidade. Como eu falei, é unidade na diversidade, mas é unidade, irmãos. Pessoas diferentes, personalidades diferentes, o mesmo Deus, a mesma fé, o mesmo Espírito. Aliás, eu acho isso lindo, né? Acho isso lindo, irmãos, porque isso que é lindo em Deus. Mesmo pessoas diferentes formam um só corpo. Isso é maravilhoso. Eu achei que só tinha 2 tópicos, mas na verdade tem 3, né? Então deixa eu ler o último aqui, para nós estarmos lendo aqui o último versículo. Diversidade na unidade. Isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos. Ali há o que os teólogos chamam de unidade de essência. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, com uma mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Glória a Deus. Pastor Evaldo está com as filhas, né? Nossa irmã Nilde Villanova está aí também, né? Irmã Daniela, irmã Cília, todos os irmãos aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Olha como isso é lindo, irmãos. Assim como Deus, ele é uma trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas eles são pessoas diferentes, mas eles são a mesma essência. Então, da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. E aí eu quero ler a última referência para os irmãos, que essa referência é muito bonita. Antes de ler essa referência, deixa eu só explicar aqui, nessa referência aqui, que antes de ler é importante explicar algo. Deixa eu botar a câmera aqui. Cadê a câmera? Meu Deus, está aqui. Olha só, irmãos. Jesus, antes dele morrer, morrer não, que ele não morreu, né? Ele entregou sua vida ali, mas depois ressuscitou. Mas antes dele entregar sua vida ali na cruz, o que ele fez? Ele fez uma oração. Essa oração se chama oração sacerdotal. Jesus, ele orou ali por ele. 3 coisas diferentes, né? Jesus, ele orou por ele mesmo. Ele falou: Pai, glorifica o seu filho, assim como o seu filho te glorificou, glorifica o seu filho, é chegada a minha hora. É uma oração muito bonita. Depois vocês leem lá, João 17. Ele orou por ele mesmo, ele orou pelos seus discípulos que estavam ali com ele, e ele orou por todos os crentes que viessem a crer nele futuramente. Ou seja, irmãos, orou pelos discípulos dele que estavam ali, e orou por todos os cristãos de todas as épocas e até aqueles que iam crer nele futuramente. Ou seja, eu e você fazemos parte dessa oração também. Eu e você estamos debaixo da oração de Jesus. E se a oração do justo pode muito em seus efeitos, eu e você que somos pecadores, a nossa oração pode muito em seus efeitos, imagine a oração do Filho de Deus que nunca teve pecado. Então você está debaixo dessa proteção. Você está debaixo dessa oração. A lição, o ensinamento que fica hoje também é: não temas, porque Jesus intercedeu pela sua vida. Mesmo que você esteja passando uma dificuldade, não temas, porque Jesus, ele intercedeu pela sua vida. Só que Jesus, irmãos, ele fez aqui uma oração e por 3 vezes ele orou, sabe pelo quê? Pela unidade da igreja. Pela nossa união. Para que nós fôssemos unidos. Para que nós fôssemos um. Ele não é a vontade de Jesus que a gente seja dividido. Não é a vontade de Jesus que a gente ande em contenda, com raiva, com mágoa, com ressentimento, não. Ele orou para que todos nós fôssemos unidos, mesmo de igrejas diferentes. Olha só essa oração como é que é linda. Vou colocar aí na tela para os irmãos para a gente encerrar. João 17, versículo 11, diz assim: E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um,
Olha só, irmãos. Primeira vez que ele orou aí, ó, para que sejam um, né? E nós vamos ver que ele orou por 3 vezes em João 17. Para que sejam um, assim como nós. E aqui no versículo 21, ó, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Para que o mundo creia, irmãos, que nós somos igreja e que Jesus é o Filho de Deus e Jesus é Ele que dirige a igreja, nós temos que estar unidos. O mundo não vai ver Cristo através de nós se nós estivermos divididos. O mundo não vai ver Cristo em nós se nós estivermos divididos. Só se nós estivermos unidos é que o mundo vai ver Cristo em nós. Senão nosso testemunho não vai valer de nada. E aqui no versículo 22, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Glória a Deus, irmãos. Muito bonito, né? Deixa eu ver, o 23 também? Deixa eu ver se eu botei o 23 também. Olha só. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Olha a oração de Jesus. Para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Glória a Deus. Amém, irmãos? Tá vendo que forte? Então a única maneira da gente ganhar almas para Jesus é mostrando unidade. Senão nosso testemunho não vai valer de nada para ganharmos vidas para Jesus. Glória a Deus. Que ensino maravilhoso, irmãos. Dito isso, nós vamos aqui para a conclusão. Conclusão da lição. Chegamos ao final de mais uma lição bíblica, a qual aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto local como universalmente. Não está limitada nem pelo tempo, nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade. Eu e você, juntos, nós existimos para a eternidade. Porque eu não sou igreja sozinho e você não é igreja sozinho também não. Nós somos igreja, né, juntos. Glória a Deus. E nós fomos levantados por Deus, criados como igreja para a eternidade. Amém, irmãos? Essa foi a lição de hoje. Te espero na próxima lição. A próxima lição tem como tema a igreja e o reino de Deus. Te espero aqui na próxima terça-feira, às 19 horas. E quero agradecer todos que participaram, todos que vão assistir depois. Que Deus possa estar abençoando cada vez mais a sua vida. Amém? Eu prefiro que os irmãos assistam ao vivo aqui também, porque isso nos dá mais ânimo, mais força também para continuar nessa batalha, né, irmãos? A união faz a força, a unidade faz a força, irmãos. Então que os irmãos possam também divulgar o estudo, nos ajudar aí. Cada curtida, cada comentário ajuda essa live a alcançar mais vidas também. E assim Deus vai fazendo uma obra através desse ministério, que é pequeno em tamanho, irmãos, mas eu creio que é grande em propósito. Deu para entender? Os irmãos do Ministério Segundo o Coração de Deus e os irmãos que não são do Ministério Segundo o Coração de Deus também, mas todos são da Igreja de Cristo, aprenda uma coisa, entenda isso. Nós podemos ser pequenos em tamanho físico, mas nós somos grandes em propósito. Amém? Então, dito isso, quero ministrar uma bênção sobre a sua vida. E depois que eu ministrar uma bênção sobre a sua vida, você receba aí na sua casa, diga amém, que Deus vai estar te abençoando. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu casamento, Deus abençoe seus filhos, Deus abençoe sua saúde, Deus abençoe o fruto do seu trabalho, Deus abençoe sua renda, Deus abençoe sua parentela, Deus abençoe o seu serviço, o seu trabalho. Deus abençoe, irmãos, todas as áreas, sua vida espiritual, sua vida emocional, sua vida sentimental. Deus abençoe sua saúde. Deus abençoe seus animais de estimação. Deus abençoe tudo aquilo que Ele colocou nas suas mãos. É que eu peço em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A internet da nossa irmã Irenilde tá ruim, né? Mas Deus vai estar dando a vitória em nome de Jesus Cristo. Irmã Irenilde, em nome de Jesus, Deus vai dar a vitória. Glória a Deus. Qualquer coisa, bota a internet mais rápida aí. Que o diabo não pode tirar a sua bênção, em nome de Jesus.
Então, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre. Nosso irmão Jesuíno, Deus abençoe. Mas para todo sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. E não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo, para a glória e para a honra do Senhor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem